Bom, vamos meditar na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 12, versos 18 ao 29. Nos diz a palavra de Deus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a diferença entre o Sinai e Sião. Sim, a diferença entre o Sinai e Sião. Só para lembrarmos e termos o contexto da passagem que nós iremos meditar, nos versos anteriores foi explicado os propósitos da correção de Deus, que é sempre uma forma de sermos cuidados como verdadeiros filhos de Deus. Sim, nós podemos perceber que o propósito da correção de Deus é para ver o Senhor, como foi dito no verso 14, é para não sermos separados da graça de Deus, como está no verso 15, e para não desprezar as promessas de Deus, como está no verso 16 e 17. Mas, irmãos, agora, o escritor aos Hebreus, depois de dar essa explicação e trazer este ensino a respeito da correção divina com os seus filhos, como Deus nos trata, nos dando entendimento de que há um bom propósito da parte de Deus para cada um de nós em nossa jornada cristã. E vejamos que nos versos 18 ao 29 agora, ele vai nos dar razões para não retroceder. Ou seja, os irmãos hebreus
na época em que estavam sendo tentados, que estavam sendo pressionados, que estavam passando por tribulações, a ponto de serem tentados a pecar contra Deus, a voltarem à antiga aliança, voltarem atrás, abandonarem a Cristo, abandonarem a igreja e voltarem a ser a serem judeus ortodoxos. Ou seja, esses irmãos estavam sendo pressionados por meio da perseguição para voltarem atrás e viverem conforme a vida antiga em que antes viviam. Mas aqui as razões para nós não retrocedermos, de nós não voltar ao nosso modo antigo de viver, são muito mais firmes, muito mais gloriosos do que podemos imaginar ou podemos pensar, vamos dizer assim. Então vejamos o que ele vai nos mostrar sobre a diferença entre o Sinai e Sião. Nos versos 18 ao 21, ele vai mostrar que o Sinai, ele trazia limitação e medo. Limitação e medo. E tem tudo a ver com a vida antiga do povo judeu. E tem tudo a ver com o Antigo Testamento, tem tudo a ver com a antiga aliança. Tem tudo a ver com as promessas feitas por Deus e que já foram cumpridas. Tem tudo a ver com aquilo que nós chamamos de sombra. Coisas passadas. E nós vamos ver que o Sinai é o Sinai da limitação e do medo. Do pavor, sim. Da incapacidade do povo. Da fraqueza do povo. Da desobediência do povo. Da insubmissão do povo. Da falta de compreensão do povo. Vejamos. Os versos 18 ao 21, nos diz, verso 18: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Ele vai seguindo, verso 19: e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Verso 20: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Êxodo 19. Em Êxodo 19, nós temos um momento em que Deus chama Moisés a um monte chamado Monte Sinai. E ali o Senhor estabelece uma aliança com o seu povo. E ali é escrito por Deus as tábuas da lei. As 2 tábuas da lei. E foi um momento tão glorioso, tão cheio de glória, que trouxe sinais dos quais não restava senão pavor e medo. E eles, olha, vocês, aqui ele está se referindo ao povo hebreu que estava sendo perseguido e pressionado a voltar ao judaísmo ortodoxo. Ele disse: vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, ou seja, vocês não foram para o Sinai, vocês não estiveram no Sinai, vocês não foram, vocês não tiveram essa experiência. E a escuridão e as trevas e a tempestade, ou seja, as manifestações da glória de Deus, quando
apareceu diante de Moisés e ali naquele momento ele estava estabelecendo a lei nas tábuas. E o povo estava embaixo da montanha, abaixo da montanha, enquanto contemplavam e viam todas aquelas coisas, todos aqueles sinais, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Era tão terrível para eles que não suportavam. O povo que peregrinou o deserto, que estava caminhando rumo à terra prometida, tiveram a ocasião de Deus estabelecendo a lei entre ele e o seu povo, a antiga aliança. E foi horrível para eles. Eles estavam com medo. Eles não suportavam tamanha glória. Eles não suportavam a presença de Deus. Era horrível para eles. Diz verso 20 que eles não suportavam. Eles não aguentavam. Eles não aguentavam. E é interessante entendermos isto aqui, o quanto não aguentamos, o quanto não suportamos a presença de Deus, a glória de Deus, a sua majestade, as suas grandezas, se torna para os meros mortais insuportável. Insuportável. E mostra o quanto a presença de Deus ela é inacessível. Apenas para aqueles que Ele ordena que se acheguem, dos quais Ele concede a graça de estar diante de sua glória, é possível. Diz no verso 20: até um animal se tocar o monte será apedrejado. Ou seja, nem sequer um animal poderia se achegar ao monte. Nos dando a ideia de inacessibilidade, de não ter a permissão de se achegar próximo da presença de Deus. Quando diz até um animal, significa nem sequer um animal poderia se aproximar. E era momento tal em que não somente o povo estava apavorado, com medo, e que nem sequer poderia se achegar, e nem sequer aguentavam se achegar, mas diz no verso 21, que até Moisés, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ou seja, praticamente Moisés tremia de medo. Este é o Sinai. Este é o momento em que nós podemos perceber que o lugar da presença de Deus traz horrores, medo e limitação. A antiga aliança estabelecida no Sinai mostra a incapacidade do povo e o quanto o povo é incapaz de ter uma proximidade com Deus.
Vejamos, continuamos. Os versos 22 ao 24. Nós vamos ver o contraste agora. A diferença agora entre o Sinai e Sião. Verso 22 nos diz: mas tende chegado ao monte Sião. Veja, o contraste está aqui. Ele diz, verso 18: ora, não tende chegado ao Sinai. Verso 22: mas tende chegado ao monte Sião. O Sinai era um monte em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Monte Sião é um monte em Jerusalém e que por muitas vezes é chamada de cidade de Deus. E também é figura da Nova Jerusalém, a igreja. Referindo-se ao povo de Deus, a todos os cristãos, todos os crentes em Cristo. Mas vejamos, eles mais têm chegado ao monte Sião, e é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Calma, até aí. Temos nos achegado. E aqui nós temos várias coisas se referindo a mesmo. Exemplo. Vejamos. Cidade de Deus, Monte Sião, Jerusalém celestial, universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Todos esses termos, todas essas expressões se referem à mesma coisa, aos cristãos, aos crentes. Ou seja, Sião é o lugar em que nos traz aproximação com Deus. A ideia de Sião é o lugar do ajuntamento do povo. Sião é o lugar não somente do ajuntamento do povo, mas é o lugar do aperfeiçoamento do povo. Sim, este é o ponto. Aproximação e aperfeiçoamento. Se na antiga aliança, no Sinai, vejamos, na nova aliança, por Sião, nós temos aproximação e aperfeiçoamento. No Sinai, limitação e medo. Agora nós nos achegamos a Deus e somos aperfeiçoados por Ele. Temos nos achegado, ou seja, nós somos atraídos, nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus, os da fé. Todos que creem no nome do Filho de Deus faz parte da Sião, do Monte Sião, faz parte da cidade de Deus vivo, faz parte da celestial Jerusalém, faz parte da incontável hoste dos anjos, ou seja, nós estamos na presença, nós fazemos parte de tudo isso, e da universal assembleia, da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E os primogênitos arrolados nos céus aqui são todos os cristãos. Não se refere aos crentes mortos, mas todos os crentes. Na igreja local, não é? Nós tomamos cuidado de arrolar cada membro da igreja. Temos o cuidado de termos o registro e termos registrado todos aqueles que fazem parte de uma igreja local. Isso tem uma importância para nós, para mantermos o controle e também mantermos um cuidado.
Mas isso não tem importância última. Você que tem seu nome arrolado na igreja, precisa também ter o seu nome arrolado nos céus. Nós que temos o nosso nome arrolado na congregação visível, nós precisamos ter o nosso nome arrolado na congregação universal e invisível. E vejamos, nós temos essa aproximação com Deus. Veja, todos os símbolos, não é? De aproximação nós vimos, de que nós nos achegamos e que Ele nos atrai, que Ele faz com que nós façamos parte de um povo onde nós somos habitados por Ele. Por isso cidade, por isso Monte Sião, por isso cidade de Deus, porque é como se nós estivéssemos sendo considerado, né, uma cidade para Ele, onde Ele habita em nós. Nós temos nos achegado. Ele, depois dele mencionar a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, ele diz: e a Deus. Sim, nos achegamos a Deus. Nós estamos sendo ajuntados como um só povo, e um povo de Deus, um povo que pertence a Deus, um povo habitado por Deus, o juiz de todos, sim. E aqui nós podemos ver ainda mais o contraste entre o Sinai. Se antes o povo estava com medo, estava limitado por meio da antiga aliança, da lei, nós vemos agora o juiz de todos se achegando e ajuntando um povo. O juiz de todos é um Deus próximo, é um Deus presente. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, outra vez, repetindo, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e espírito dos aperfeiçoados, é todos os crentes, são todos os cristãos. Nós somos espíritos que estamos justificados e sendo aperfeiçoados. E aqui nós temos o juiz de todos e os justos. Sim, porque agora o juiz de todos não é aquele que condena o seu povo, não é aquele que traz juízo sobre o seu povo, mas é aquele que justifica o seu povo. Não é aquele que castiga o seu povo, mas é aquele que aperfeiçoa o seu povo. Vejamos, juiz de todos, e nós, os justos, sendo aperfeiçoados. Justos não porque nós somos bons, justos não porque nós somos capazes de obediência, justos não porque nós somos capazes e temos essa capacidade em nós mesmos de obediência e de fazer todas as coisas de forma correta, que agrada a Deus, mas porque Ele é quem nos justifica. E Ele é como se Ele trouxesse o Evangelho aqui, porque Ele fala de juiz de todos, e Ele fala que nós não somente nos achegamos a este juiz de todos, mas também a Jesus, verso 24, o mediador da nova aliança. Sim, Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que é o meio pelo qual nós somos justificados e aperfeiçoados. Pois Ele foi aquele que estabeleceu a nova aliança, na sua morte na cruz, na sua entrega, na sua oferta, no seu sacrifício.
E ele diz, e ao sangue da aspersão. Veja quanta aproximação nós temos com Deus. Em Sião, na nova aliança. Quantas bênçãos, irmãos. Quantos privilégios nós temos. Incomparáveis à nossa antiga forma de viver. É a antiga forma de viver daqueles hebreus que estavam sendo tentados a abandonarem a fé e abandonarem a Cristo. Sim, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores. Sangue da aspersão aqui traz a diferença da antiga aliança, porque havia a aspersão do sangue dos animais para apaziguar, para aplacar a ira de Deus contra o seu povo, para que houvesse o perdão para o seu povo dos pecados deles. Mas aqui o sangue de Cristo é o sangue da aspersão, o sangue perfeito, aspergido lá naquela cruz, que nos traz coisas superiores. Ou seja, o sangue derramado de Cristo foi um sangue derramado que traz um único sacrifício, uma única aspersão, que traz ainda maior sacrifício, e perfeito sacrifício, e único sacrifício, ao que fala o próprio Abel. Porque a voz, e aqui está lá em Gênesis 4:10, porque a voz do sangue de Abel, Deus falou com Caim, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E o sangue de Abel, alguns entendem que clama por vingança. Mas aqui é melhor entendido, e pode ser melhor entendido como clamando por justiça. Não vingança necessariamente, mas justiça. Mas clamando, podemos também trazer essa ideia de vingança, porque é Abel quem, é o sangue de Abel quem clama. Mas vejamos, ele clama a quem? A Deus, clama a mim. Na perspectiva humana, vamos dizer assim, é vingança. Mas clama aquele a quem pertence a vingança, a Deus. Ou seja, clama por justiça. Clama por justiça. Mas vejamos, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele nos traz coisas superiores, porque não traz o clamor de justiça que condena, mas traz a justiça que justifica o pecador. Ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz é o sangue derramado que nos traz justiça para nós, para sermos justificados, e não uma justiça contra nós para nos condenar. Por isso, a aspersão do sangue de Cristo traz coisas e fala sobre coisas superiores. Superiores. Porque agora nós somos justificados dos nossos pecados mediante o sacrifício de Cristo. É por isso que nós fugimos do pecado. É por isso que nós abominamos o pecado. Por isso que nós odiamos o pecado. Por isso nós lutamos contra o pecado. Por isso nós nos arrependemos do pecado. Por isso nós fugimos do pecado. Por isso nós fazemos confissão dos nossos pecados. Por isso há tristeza em nós quando pecamos. Por isso nós travamos a luta contra o pecado. Porque a nossa nova vida com Deus é por meio de um sacrifício que Jesus fez, que nos livra de pecado, que nos purifica de pecado,
que nos traz uma justiça, que nos renova e nos faz nascer de novo. A nossa nova vida é por meio de um sacrifício que fala sobre coisas superiores, coisas espirituais. Nós não somos carnais, no sentido de homens naturais, povo natural. Mas nós somos espirituais, nascidos de Deus, nascidos de novo. E por meio dessa nova aliança estabelecida pelo nosso mediador, por aquele que fez a mediação entre nós e Deus, Jesus Cristo, lá naquela cruz. E aí, após isto, ele faz um alerta, versos 25 ao 29, trazendo o cuidado para não recusar o alerta de Jesus. Vejamos, verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. E aqui, recusar ao que fala, recusar a Jesus, recusar a Deus, rejeitar, fechar os ouvidos, ignorar, não dar importância aos alertas de Deus, a voz de Deus que fala com a gente, nos alertando de termos cuidado de nossa vida com Ele. Vejamos, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Moisés advertia o povo. Moisés advertiu o povo. Êxodo 20, 22 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei. Deus falou ao povo e pede para Moisés: vai lá e alerta eles. Eu falei para vocês. E Cristo fala para nós. Cristo fala para a igreja. Cristo fala para os nossos irmãos perseguidos. Cristo fala para todos os cristãos que estão sendo pressionados. Ele nos adverte. Ele nos chama a atenção a não virar as costas para Ele. Verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, Ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aqui abalar a terra significa aquele momento lá no Sinai, em que o povo ficou amedrontado e sentiram o peso da glória de Deus. E se sentiram incapazes de se aproximar, de maneira que quando perceberam o pecado em suas vidas, eles falaram a Moisés: clama por nós, Moisés. Clama por nós, Moisés, em nosso lugar. Clama em nosso lugar. Eles sentiram o peso da glória de Deus, viram a limitação deles e não restou nada senão medo. Mas agora, no Sinai, em Sião, nós temos essa aproximação e esse aperfeiçoamento. E aqui a menção profética de Ageu 2,6 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ou seja, se referindo à volta de Cristo, quando Jesus Cristo voltar,
trará esse juízo. Não somente a terra abalada, mas também os céus abalados. Verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez, por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E aqui está se referindo à nossa permanência com Deus, a nossa perseverança com Deus. Não sei se vocês já viram algumas pessoas quando querem pegar frutas maduras, ou quando querem derrubar as frutas podres. Algumas pessoas sobem na árvore e balançam as galhas para que caiam. Mas algumas ficam firmes. É sobre isto que, por mais que estejamos sendo pressionados, por mais que estejamos sendo tentados a retroceder e abandonar a igreja, abandonarmos Cristo, virarmos as costas para Ele e sairmos fora dos caminhos de Deus, nos desviarmos e voltar à nossa antiga forma de viver. Quando Jesus Cristo voltar, Ele voltará trazendo juízo, castigo. Mas o que Ele está fazendo é trazendo a remoção. O que Ele está fazendo é removendo de nós o medo, a limitação que o Sinai trouxe. Que nossa forma antiga de viver trazia para nos dar segurança de que nós temos essa aproximação com Deus e esse aperfeiçoamento. E aí isso fica mais claro no verso 28, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Veja, o que nós recebemos, o reino inabalável, nós fazemos parte disso, de um reino inabalável. Retenhamos a graça. O que o escritor aos Hebreus quer dizer aqui é que se Deus nos concedeu a graça, fiquemos firmes nesta graça, nos apeguemos cada vez mais nesta graça. Não rejeitar essa graça que Ele nos concede. E aqui é um alerta. Ele nos concede sua graça para nós nos apropriarmos de sua graça. É bem comum entendermos graça como um favor imerecido, ou seja, que Deus tem um favor para nós, pelo qual nós não merecemos este favor. Que Ele nos ama, nos perdoa, nos aperfeiçoa, nos faz nos achegar a Ele de maneira que nós não merecemos. Ele nos salva de maneira que nós não merecemos. Ele nos faz filhos de maneira que nós não merecemos. Este é o favor, a salvação. Mas vejamos, poucos entendem também que essa graça ela é uma graça capacitadora. Não somente de um favor de Deus por nós, mas também um favor de Deus por nós e que nos impulsiona a sermos correspondentes a este favor. Que dispõe os nossos corações a permanecermos firmes nos seus caminhos e perseverantes.
Por isso ele diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos. Veja que esta graça, ela nos capacita, ele diz, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Graça capacitadora. Nós não recebemos somente a graça de sermos feitos filhos de Deus, a sermos salvos, mas nós recebemos essa graça de maneira que nós somos conduzidos, nós somos direcionados, somos movidos, somos capacitados a servirmos a Deus de maneira que o agrade. Entenda isto, minha irmã. Nós não podemos rejeitar esta graça que nos move, que nos guia, que nos direciona para mais e mais perto de Deus e mais conscientes de um relacionamento com Deus e dessa aproximação com Deus. E ele diz, não somente servir, mas com reverência e santo temor. Ou seja, com respeito e sabendo que nós estamos lidando com Deus perfeito e santo e glorioso. Verso 29, ele termina dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está deixando bem claro aqui é que o Deus da antiga aliança, o Deus do Sinai, é o mesmo Deus da nova aliança e de Sião. Que o mesmo Deus de amor, de graça, de misericórdia, é o mesmo Deus justo e que pune os infiéis. Nós não podemos esquecer disso. E aqui ele nos mostra as razões pelas quais nós não podemos abandonar a igreja, nós não podemos abandonar a nossa vida com Ele, virar as costas para Jesus e voltar atrás, dizer assim, eu vou viver do meu jeito. Eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais viver na igreja, eu não quero mais viver com Jesus. Eu quero fazer o que eu gosto. Vejamos, haverá sérias consequências contra todos os que fizerem isto. E o que isso nos ensina? Primeiro, que o passado, ele não é atraente, nem digno de saudade. Não sinta saudade do seu passado. Não se aprisione no seu passado. Não sinta desejo de voltar atrás. O seu passado, ele não é melhor. Ele não é melhor. Melhor é agora que nós estamos firmes nos caminhos de Deus. Melhor é agora que nós estamos sendo guardados por Deus. Melhor é agora que nós estamos tendo uma vida com Deus. Melhor é agora que nós estamos melhor do que antes. Melhor é agora que nós estamos sendo aperfeiçoados. Melhor é agora que nós estamos crescendo em graça, em santidade. Melhor é agora que nós estamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, conforme passados os dias. O passado não é digno de nós sentirmos saudades. Principalmente se for a vida passada no pecado. A vida passada em que estávamos mortos na vida de pecado. Quanto aos irmãos hebreus, a antiga aliança, as promessas, mas como já são passageiras, pois tudo se cumpriu em Cristo, não havia mais razão, pois estavam dentro da nova aliança. Segunda coisa que pode nos ensinar aqui, que é a realidade da salvação. Fazer parte do povo de Deus e estar em comunhão com Ele é incomparável com o passado, irmãos.
É incomparável. Veja, olha a sua realidade. Olha a sua realidade. Muitas vezes nós vemos os problemas, as dificuldades e vemos as pressões. Nos pegamos muitas vezes em tristezas profundas, em angústias profundas por causa do sofrimento. Mas vejamos, a maior realidade é que nós somos salvos. Por mais que soframos neste mundo, a nossa realidade ainda maior é esta, de que nós somos salvos, de que nós fazemos parte do povo de Deus, que nós temos comunhão com Deus, que estamos vivendo com Deus. Nós não estamos sozinhos, mas Cristo está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós temos a presença do Espírito Santo nos guardando e nos ajudando a suportar os dias maus. É incomparável. Há privilégios muito maiores. Há bênçãos ainda maiores nessa vida com Deus que estamos vivendo. Por isso nós devemos desfrutar e aproveitar cada dia com Deus. Cada dia com Deus. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que estar cada vez mais íntimo de Deus e com Deus por sua graça deve te fazer, deve me fazer, deve nos fazer ainda mais responsáveis para viver com Ele. Cada vez mais próximos de Deus e cada vez mais conscientemente parecido com Ele, cada vez mais íntimos. Quanto mais nós frequentamos os cultos, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos juntos uns com os outros, em plena comunhão, a igreja, nós vamos nos entendendo que nós somos mais responsáveis e não irresponsáveis, relaxando, esfriando e sendo negligentes quanto à nossa vida com Deus e aos chamados exercícios espirituais, os meios de graça que Ele dispõe para nós. Por isso nós devemos aproveitar ainda mais. Que Deus nos abençoe, pois há diferença sim entre o Sinai e Sião. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra e te agradeço pelo entendimento que o Senhor nos dá. Te agradeço, Senhor, pela Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esclarecer a nós tantos símbolos, tantos sinais, tantas formas de entendermos que agora estamos muito melhor do que antes. De que agora, Senhor, nós temos tantas bênçãos que nós nem sequer conseguimos contar, Senhor, que não venhamos desprezar, Senhor, e que não venhamos esquecer que todas as vezes que estivermos sendo pressionados, estivermos sendo perseguidos e que estivermos sofrendo neste mundo, estejamos cada vez mais nos voltando para Ti e para Jesus e para o Espírito Santo, buscando cada vez mais comunhão, buscando cada vez mais relacionamento e intimidade contigo, nos apropriando dos meios de graça disponíveis a nós. Em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor, cuida do Teu povo. Torna conscientes cada vez mais, Senhor Deus. Há tantas pessoas crentes que estão inconscientes, Senhor. Estão inconscientes. Estão afundadas nos seus sofrimentos, em suas angústias, de maneira que não conseguem enxergar, não conseguem ver além da realidade do sofrimento. Não conseguem perceber
que Tu és um Deus próximo, que Tu és um Deus presente. Em nome de Jesus, traz essa clareza, Senhor Deus, para todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.